Boa noite! Boa noite a todos! E estamos aqui em mais uma live de terça-feira no Simplifique com a TCD em novas dicas em ginecologia e obstetrícia. Boa noite a todos! Boa noite a todos que estão entrando, muito obrigada! E no nosso Simplifique com a TCD, hoje eu vou dar algumas dicas de ginecologia e obstetrícia. Boa noite a todos. Rocio, boa noite. Dá uma olhadinha se tá tudo bem com o som. Ah, beleza. Acho que tá tudo bem, né? Vocês estão me escutando? Você está me escutando, Rocio? Ah, que ótimo. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? O assunto de hoje é rapidinho, né? Porque eu gostaria de dar algumas dicas novas de ginecologia e obstetrícia. Como vocês sabem, eu adoro a parte ginecológica, né? Indução de parto, coleta de folículos. E nós estamos tendo um sucesso muito grande em indução de parto, virar o bebê para a posição cefálica. Nós estamos tendo sucesso porque nós não estávamos tendo muito sucesso na hora da implantação do embrião. Então, eu vou chegar lá. Então, nós estamos fazendo muito a virada do bebê quando ele não está em posição cefálica. Nós estamos, que vocês sabem, que quando o bebê está na posição cefálica, nós só conseguimos fazer isso a partir de 35 a 37 semanas, nós fazemos a moxa no ponto B57. Só que nós precisamos fazer essa moxa e o paciente precisa estar muito bem preparado e sempre estar verificando se o bebê já saiu e já está na posição cefálica. Por quê? Porque se ele virou e você continua fazendo a moxa no B67, o que vai acontecer? Ele vai desvirar novamente. E por que, professor, em 35 a 37 semanas? Porque ainda nós temos um espaço para que o bebê vire. Então, eu tendo esse espaço, o bebê vai virar. Agora, se eu deixo para 40 semanas, ele não tem espaço dentro do útero para virar. O que eu uso junto? Eu uso também a nossa harmonização, vai depender muito do que o paciente está sentindo, se está nervoso, se está ansioso. A gente pode fazer uma harmonização e terminamos com a TCD do quadril, levando no VC com os nossos cristais, mentalizando esse bebê virar na posição cefálica. Isso é muito importante. Se, por acaso, até 38 semanas, o bebê não virou na posição cefálica, nós vamos colocar agulha, porque o B67 é um ponto de indução de parto. Então, a partir de
38 semanas, o bebê pode nascer. Então, eu vou colocar agulha e em cima da agulha eu vou colocar artemisia macerada e vou fazer agulha e moxa para virar o bebê. E a partir de 38 semanas, nós fazemos a nossa maravilhosa indução de parto. Boa noite Ellen, boa noite Rocio, boa noite Ruth. Entende? Então, a nossa indução de parto é maravilhosa. Nós fazemos com agulhas e depois cristal, agulha na orelha e cristal na outra orelha. Nas duas últimas induções de parto, gente, a penúltima, a paciente era de Portugal e ela estava trabalhando com doula. Ela saiu daqui do consultório às 5 horas da tarde, às 7h30 não deu tempo, o bebê nasceu em casa. E a última indução que eu fiz à tarde, de manhã ela começou a sentir contração mais forte e o nenê nasceu no estacionamento da Unimed no carro. Primeiro filho. Então, as induções de parto, além de induzir o parto, fica mais fácil dessa criança nascer. Muitas mães, isso é uma novidade, muitas mães chegam para mim e dizem assim: ai, professora, doutora, mas a indução de parto que a senhora faz é que nem a indução de parto na maternidade, que coloca o comprimido ou toma. Eu queria que o bebê desse sinal que é a hora dele nascer. Eu falei, exatamente, a acupuntura é assim. Se não for a hora do bebê nascer, não vai adiantar fazer a indução de parto. Eu já tive alguns pacientes que nós fizemos 3 ou 4 sessões, não induziu, teve que ir para cesárea mesmo, né? Então, eles ficam tranquilos, porque com a indução de parto na acupuntura, o bebê sabe a hora de estourar a bolsa e vir. Então, eles ficam mais tranquilos. Outra novidade muito legal é com relação à coleta de folículos. Isso, Rocio, a natureza é sábia, né? Ainda mais com a medicina tradicional chinesa, né? Então, com a coleta de folículos. Foi muito interessante, porque eu estava com uma paciente que ela estava com a contagem de folículos muito alta, muito alta. E ela falou para mim assim: ah, Linéia, eu não quero fazer a acupuntura para vir mais folículos. Então, tá bom. Não vamos fazer. Ela vem progredindo, né? Então, não vamos fazer a contagem. Ela estava fazendo a fertilização. E como ela tinha o exame com muitos folículos, ela falou assim: não quero fazer, porque eu não quero deixar muitos embriões, né, congelados. Falei, tá bom, então a gente parte depois para o embrião, né? E o que aconteceu, gente? Foi muito esquisito. Ela só teve 2 folículos. E lá a médica não quis pegar esses 2 folículos e ela ligou para mim e falou assim: Linéia, vamos começar a fazer para aumentar os folículos, porque não conseguiram captar mais. Embora, inclusive, a médica lá da fertilização falou assim:
Nossa, eu não consigo entender como você tem o exame com muitos folículos e só deu 2. Aí passaram 2 meses, porque tudo isso é devagar, e ela falou, Linéia, agora está na hora da gente fazer para aumentar os folículos. E foi maravilhoso, porque nós fizemos 3 sessões. Viemos fazendo. Na semana que ela iria lá colher, ela fez um ultrassom na sexta-feira e deu 5 folículos. E quando ela chegou para colher na segunda-feira, que eu tinha feito mais uma sessão para aumentar o número de folículos e a TCD, já tinham 8 folículos. Foi maravilhoso, maravilhoso. Então ela conseguiu fazer. Então, nós na TCD temos, né, como fazer, né, as nossas a coleta dos nossos folículos. Tem pontos específicos que a gente passa, mas dando uma dica para vocês, o BP6 e o BP9 são fundamentais. O BP3 também, VG4, VC4 também, tá? São fundamentais. E aurículo, né? Tálamo, hipotálamo, endócrino, hipófise. Isso é muito importante, tá? O TA, que é o triplo aquecedor, que é o metabolismo, é muito importante também na aurícula. E a TCD do quadril. Então, uma das coisas que eu estava muito chateada é exatamente a implantação do embrião. A implantação do embrião, gente, ele não aumenta mais que 16% com acupuntura para a implantação do embrião. Nas clínicas, eles dizem que é de 16 a 20% a chance de você fazer acupuntura e aumentar, né, isso em 16 a 20%. Então, eu estava procurando muito isso, muito. E eu vi que nós temos o protocolo de Paulus. Exatamente o protocolo de Paulus é para que o embrião fixe no endométrio, que ele fixe no útero. E com o protocolo de Paulus, você chega a 35% de chance. Existe o protocolo de Paulus, em que você faz meia hora antes da colocação do embrião e depois da colocação do embrião. E existe o protocolo de Paulus modificado, em que você faz um dia antes e faz um dia depois. Esse modificado é que tem dado um resultado maravilhoso. Gente, eu não vou dar para vocês os pontos do protocolo de Paulus. Todos os nossos alunos têm no curso da TCD o protocolo de Paulus. E quem não é nosso aluno, nós temos uma aula que eu vendo, em que eu dou 2 aulas, né, gravadas, e a apostila com os pontos do protocolo de Paulus. E 2 pacientes maravilhosas, inclusive uma médica. Por que a gente faz um dia antes e um dia depois? Porque em Ponta Grossa nós não temos a fertilização. Eu só tenho a fertilização em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Então, eu não posso viajar. E para um paciente meu que foi fazer em Ribeirão, para fazer o protocolo de Paulo, gente, lá, era R$700.
E essa paciente médica que eu já tinha feito para ela engravidar, né? Ela engravidou. E eu encontrei com ela e ela falou assim, Linéia, você faz o protocolo de Paulus? Eu falei, faço. Eu falei, você tá grávida? Ela falou, tô. E a médica em Curitiba, a clínica em Curitiba, pediu para fazer exatamente o protocolo de Paulus. E eu faço. E como eu não podia viajar com ela, né? Então, nós fizemos um modificado, 24 horas antes, ela veio à tarde, no dia seguinte, à tarde, ela fez a implantação do embrião, aí ela chegou, no dia seguinte, ela veio aqui no consultório, eu fiz a segunda parte do protocolo de Paulus. O duro é você esperar de 10 a 15 dias para ver se deu certo, né? Isso é horrível. Por isso que a gente trabalha com floral e com a nossa harmonização emocional para dar um pouco de conforto e espera. E, gente, imaginem positivo. Então, é impressionante como, através desse protocolo, eu consegui aumentar de 16% a 35% de chance da colocação do embrião no útero. É lindo. Outra paciente minha, também fizemos o protocolo de Paulus um dia antes, e essa paciente fez em Ribeirão Preto. E aí foi muito lindo, e ela veio, né, veio mais rápido para poder fazer, e nós fizemos quase 2 dias depois. E ela já tinha feito alguns e não tinha dado certo. E depois comigo deu super certo. Por quê, gente? Porque o paciente, ele precisa ficar tomando progesterona até o final do primeiro trimestre. E a TCD, claro, terminando com a TCD, do quadril levando no VC, pedindo para que o embrião fixe. E a progesterona é ela que faz o embrião fixar no endométrio do útero. Tá? Só que enquanto ela está fazendo isso, nós não deixamos nem cristal e nem a TCD nela, né? E foi muito legal que no dia seguinte, numa das minhas pacientes, ela falou assim, ai, doutora, eu tô com muita dor na minha barriga, assim, no útero. Ela falou assim, como querendo expelir aquilo que tá lá dentro. Não tive dúvida. Fiz o protocolo de Paulus, inclusive com pontos em que eu acho que pode abortar. Cara, foi lindo. Ela na hora, ela falou, doutora, parou a dor. Eu falei, claro, você vai ter dor. Você vai ter dor porque foi aberto, porque foi injetado, né? Então, assim, para quem se interessar, eu tenho 2 aulas do protocolo de Paulus, com mais uma apostila do protocolo de Paulus na plataforma. Quem se interessar, fala comigo que eu passo esse curso para vocês, tá? É lindo, como diz a Ellen, a TCD é maravilhosa, é super completa, né, Ellen? Super completa. E uma das coisas que a gente pede muito para quem está fazendo a fertilização é que deixe o útero quente, fazendo muita moxa e muito escaldapé e muita bolsinha de água quente ou a bolsinha de micro-ondas na região sacral. Isso não no dia, né? Sempre antes. Isso aquece a região sacral, aquece o VG4, né? Para que o útero precisa estar quente,
porque o embrião precisa de calor e não frio no útero. Isso é mais uma dica que a gente dá, né, para vocês. E uma coisa que também está dando muito certo para quem tem endometriose é o chá de framboesa e não, estou sem aqui, a malha de orgonite no ponto, bem acima da bexiga, no ponto do útero, tá? A malhinha de orgonite também nisso, para que dê energia para o útero conseguir fixar esse embrião. Sim, precisa aquecer o ninho, né? O ninho não pode estar frio. E uma das coisas bem interessantes, né, é que uma das pessoas, aluna, mas não é nossa aluna, ela já tinha feito numa paciente dela 2 tentativas. Muitos folículos, mas na hora de colocar o embrião com os pontos normais, não fixava o embrião. E aí ela comprou, eu vou deixar aqui o depoimento dela nos meus stories. Ela comprou o curso de indução de parto, de protocolo de Paulos. Aí eu orientei ela, né? Tá tudo lá, tudo certinho. E ela mandou uma mensagem para mim que deu certo e que o embrião fixou no útero. É muito lindo, cara, é muito lindo, é muito legal, tá? Então, essa é uma das novidades do protocolo de Paulos na implantação do embrião, tá? E a malha, né, de orgonite é para endometriose. Eu tenho uma aluna que ela estava com endometriose no útero, na bexiga e nos ovários, e iniciando no intestino. Ela comprou a malha grande, ela não comprou a malha pequena. E ela colocou todos os dias para dormir exatamente na bexiga, no útero e no ovário, porque ela é grande, ela vai na região do VC4, e em 30 dias ela fez o exame novamente e acabou a endometriose junto com o chá de framboesa. Assim como a malha está sendo maravilhosa para os homens da próstata. A próstata que é aumentada, ela está voltando ao normal. Então são os nossos tratamentos, né, com a TCD, fazendo a TCD também da região sacral para endometriose e da região sacral para próstata, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre as novas dicas da ginecologia e obstetrícia? Então a live vai ficar gravada aqui, vai ficar nos meus stories. Eu vou colocar o depoimento dessa aluna que comprou o protocolo de Paulos. Eu tive uma aula no final de semana inteiro sobre o protocolo de Paulos, sobre ginecologia, e eu reduzi isso somente para a parte da aderência do embrião no útero. Graças a Deus, né? Tá dando certo. Porque antigamente, meu Deus, era um caos. A gente fazia e não tínhamos a fixação, né? Então é isso aí. Vai ficar no YouTube também gravado, tá?
Se alguém quiser alguma pergunta. Bom, quinta-feira estamos aqui no Café com a TCD, respondendo dúvidas dos nossos seguidores e também fazendo os nossos tratamentos online. Semana passada, na quinta-feira, nós fizemos um tratamento online na Rocio, que foi maravilhoso. Quem não assistiu, tá no YouTube e tá aqui. Então, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de todos e até quinta.